Boa noite, Valdete, seja muito bem-vinda. Boa noite, Tuca, seja bem-vinda também. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite, Adriana Dantas, Edivaldo Dantas. Boa noite para vocês. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Michele, Rossato e Gabriel. Olá, Andréia Dantas. Boa noite. Boa noite também, Maria Eleusa. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde e noite, né? Essa tarde, início de noite, de sexta-feira. Sexta-feira, o mês de janeiro, praticamente se esgotando. Boa noite também, Claudio Honor e Eliane, sejam bem-vindos. Olá, Iraci Rosa, boa noite para vocês aí também, um ótimo final de semana. Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, boa noite também, seja bem-vindo. Fernanda Guedes, boa noite. Andréia Tonin, boa noite, seja bem-vinda. Ótimo estudo, com certeza será, Sr. Luiz, com certeza. Olá, Selma Edinho, boa noite. Boa noite também, Elaine Oliveira. Olá, Dona Luzia, boa noite para a senhora, para a Luísa, sejam bem-vindos, para a Celeida. Adriana Romano, boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Família Douglas, pode deixar, estará aqui nas nossas orações. Tá o Douglas, a Suzana, Brian, a Júlia. Sim, estamos já emitindo as nossas vibrações, Maria Eleusa. Olá, Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Boa noite também, Silmara, seja bem-vinda. Boa noite, Maria das Graças. Olá, Daí, boa noite, Lídia. Já aproveitando, boa noite também para a Dona Leopoldina. Maria Ferreira, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Jossanã. Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Nós temos sim muitas pessoas, né, nesse período com Covid, essa nova variante, né, graças a Deus, a Jesus, a espiritualidade e a nossa medicina, né, a vacina tem amenizado muito os problemas. Vamos continuar assim rezando e pedindo e que todos possam, né, tirar o máximo de proveito possível do que essa pandemia está exatamente nos proporcionando. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Adriana Valério, boa noite. E a gente fala, né? A Adriana Valério está aqui também, uma das representantes dessa área do pessoal da saúde, né? Também, vixe, agora eu esqueci, não sei se a Adriana ou a Andréia Dantas também fazem parte da área da saúde, vocês aqui representando todos esses funcionários, com certeza, né? Sim, Elaine, vamos aqui também fazer as nossas orações e que a espiritualidade ajude a abrir todas estas portas. Gente, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos. A gente sabe que tem... Adriana, ó. Então, desculpa não, né? As duas também com certeza fazem os seus trabalhos e eu só não sabia qual das duas que era mais da área, mas que bom.
Olá, Raimunda, boa noite, seja bem-vinda. Ninha, Adriano, também, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, porque independentemente de toda essa situação, nós estamos nessa estrada, nós estamos nessa trajetória, nessa caminhada, e a gente precisa continuá-la, nós precisamos aprender, e quanto mais conhecimentos nós temos, mais fácil nós vamos compreendendo tudo aquilo que acontece com o nosso planeta, e exaltaremos cada vez mais a sabedoria divina. Então tenham sempre a certeza disso, que o conhecimento nos auxilie. Boa noite, Edna e Luciano, boa noite também, José Ricardo, sejam todos muito bem-vindos. Mestre amado e querido Jesus, permita-nos agora, nesse instante, elevarmos o pensamento até vós. Boa noite, Edna Bueno, seja bem-vinda. E que nós possamos, nesses instantes em que aqui estaremos reunidos com toda esta família, e aliás uma grande família, que estende as suas teias vibracionais por praticamente todo este Brasil e para alguns lugares do exterior, que essas teias ou que essa vibração possa formar, juntamente com o amparo e a proteção da espiritualidade, uma rede de proteção àqueles que se encontram ligados e vinculados ao Cristo, não por ser privilegiados, não, nós não somos privilegiados, nós não somos diferentes, mas que nós possamos, dentro deste envolvimento, captarmos as energias e vibrações do Cristo, a fim de nos fortalecermos cada vez mais e, sobretudo, sermos testemunhas de que nada acontece ao alvedrio, nada acontece ao acaso, nada acontece sem a permissão do Criador. Muita paz a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Abençoe o vosso lar, todos os vossos familiares, todos os vossos amigos, todos os vossos colegas, chefes, subordinados, os vossos vizinhos, e de modo muito especial, aqueles que se dizem ou se reconhecem como os vossos inimigos. Sim, os vossos inimigos, os inimigos da doutrina, que eles possam sentir todo o amor e o carinho que nós estamos aprendendo com a espiritualidade, a fim de que também transformem o seu coração e busquem a felicidade. Que assim seja, é o que nós desejamos do fundo do nosso coração a todos os nossos companheiros. Nadisan, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Marlene Porto, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Cido. Que bom a nossa família aqui mais uma vez reunida, e essa família que só vai aumentando e ampliando cada vez mais o número daqueles que querem buscar, né, Marinha? Boa noite. Que querem buscar, vamos assim dizer, esta grande autonomia espiritual. Sim, Marcileia, está aqui registrado e anotado no nosso caderninho, a Silvia. Sim, as nossas orações para ela, com certeza. Gessiane, boa noite, seja muito bem-vinda. E meus queridos companheiros, que nós possamos então estender essas preces e vibrações a todos aqueles que necessitam, aos familiares de cada um de vocês, né? E como nós dissemos, que Jesus continue nos amparando e protegendo. Boa noite, Rosali. Nós hoje, dia de sexta-feira, é dia de nós darmos a sequência à leitura, estudo do nosso livro dos médiuns. Sim, o livro dos médiuns, como vocês têm percebido, é exatamente aquela obra que procura nos aproximarmos, sobretudo, dos contatos que nós temos, tanto no nosso mundo corporal quanto no mundo espiritual. Né, Lígia Lima, boa noite, seja bem-vinda. O livro dos médiuns, é até bom que se registre, porque eu sei que tem várias pessoas que fazem parte desses nossos estudos, desta nossa família. Tem várias pessoas que vão assistir e ouvir isso em outra oportunidade, que não são espíritas. É importante que se diga que esse livro dos médiuns nada mais é do que um livro que traz para nós um roteiro para nós educarmos a nossa sensibilidade. Todos nós temos aquilo que chamamos de um sexto sentido. Todos nós temos um sentido
diferente que nos ajuda a entender e a perceber as coisas que nos envolvem, independentemente de religião. Por quê? Porque a mediunidade não é uma sensibilidade exclusiva de espíritas. Não, a sensibilidade é de todo o ser humano, de toda criatura, porque nós somos princípio inteligente, ou nós somos espíritos que hoje estamos num corpo físico. Então, pertencemos aos dois lados da vida automaticamente. Algumas religiões chamam de alma e consideram apenas e tão somente a alma. Kardec nos ajuda, sobretudo fazendo essa separação. Vamos entender de alma aqueles que se encontram encarnados, ou enquanto estamos encarnados, nós somos ou nós temos a alma, mas nós deixamos esse envoltório, voltamos a ser chamados de espírito, mas tudo é uma coisa só. Então esta sensibilidade é inerente a toda criatura. Toda criatura humana, a gente já viu que os animais é algo distinto e diferente. Não faz parte, até mesmo porque não possuem esse domínio, esse controle e essa razão. Boa noite, Andréia Vieira, seja bem-vinda. Boa noite também, Maria Souza. Bom, então, nós estamos identificando aqui essa relação entre os dois mundos. E nós estamos dando sequência àquelas perguntas que se poderia fazer aos espíritos. E a gente faz essa pergunta, gente. Às vezes nós fazemos essa pergunta quando nós estamos, vamos assim dizer, entre aspas, consultando determinados espíritos, sobretudo aqueles que se intitulam que estão na condição de guias. Nós fazemos essas perguntas quando nós estamos sozinhos para o nosso anjo da guarda, nessa conversa íntima que nós temos com eles. Nós fazemos essa pergunta para outras pessoas e principalmente que são do meio espírita, para que eles possam nos responder ou nos ajudar a encontrar a resposta que nós precisamos. Então, isso é algo comum, é algo inerente. Quem aqui não sabe, já não conhece uma pessoa, ou até mesmo não teve vontade, por exemplo, isso era mais comum antigamente, e depende muito da região, de consultar uma cartomante para saber o que o futuro nos reserva. Eu queria saber da minha sorte, então eu vou lá numa cartomante para ela fazer isso para mim. Ou eu vou em tal lugar que eu sei que lá eles revelam. Então isso é algo natural, uma curiosidade natural das pessoas, né, Valdete? E não critico, não condeno absolutamente ninguém. Por quê? Porque, gente, nós estamos, sobretudo, vivendo num século. Olá, Sueli, boa noite, seja bem-vinda, boa noite para você e para a Marina. Nós estamos num século onde a doença das emoções, ou as emoções, estão num grande desequilíbrio. E uma delas que toma conta da sociedade é a própria ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o sofrimento pelo futuro. Quem não sofre um pouco pelo futuro? Quem não tem um pouco desta ansiedade? O que nós não podemos ter é uma ansiedade desmedida, a ponto de gerar este desequilíbrio emocional e causar-nos doença, né, Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Causar-nos algum tipo de doença. Então é natural essa busca ou a curiosidade sobre as questões. E a gente está falando sobre as questões ou perguntas que se podem fazer aos espíritos sobre o futuro. Assim como na sequência, nós vamos ver uma perguntinha só, que diz respeito ao passado. E a gente estudou o passado ontem, né? Fechamos aquele ciclo de 3 aulas que nós vimos sobre o esquecimento do passado do livro dos Espíritos. Boa noite, Ana Bárbara, seja bem-vinda. Então, quais são as perguntas que se podem fazer aos espíritos? A gente já falou, nós já colocamos aqui. A primeira, eu vou até repetir, que é a partir da questão 7, né, do item 289 do livro dos médiuns, onde Kardec quer saber se podem os espíritos revelar alguma coisa para nós do futuro. E aí o que eles responderam? Se o homem soubesse o futuro, ele negligenciaria o presente. Ele não viveria o presente, né, Gisela? Boa noite, seja bem-vinda. Por isso nós não temos que ficar preocupados com o futuro, a gente tem que viver o presente. Tá? Porque o presente nada mais é do que o plantio
daquilo que nós vamos colher no futuro. Sim, o presente é o momento mais importante para nós. Não é o passado e não é o futuro. Nós só podemos trabalhar e mexer no presente. E trabalhando e mexendo o presente, estaremos construindo, é claro, um futuro. Então, a gente até tocou nesse ponto no nosso último encontro, falando sobre essas doenças, ansiedade e depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? E na sequência, deixa eu ver o que a Aninha colocou aqui, só para nós. Ah, sim, Aninha. A Aninha está colocando um negócio bem interessante, porque realmente, quando a notícia é boa, a gente sorri, acha bom e vamos compartilhar com todo mundo. Ah, mas se a notícia não foi muito boa, pronto. Aí já começa, né, a criar ou a gerar alguma coisa, e aí o médium geralmente já não presta, e a gente começa a buscar, né, vamos assim dizer... Aí nós começamos a buscar a lógica. Enquanto o negócio está bom, está funcionando, opa, beleza, vamos dar sequência. Saiu fora daquilo que nós gostaríamos, pronto. Aí as coisas já começam a mudar, começam a modificar, inclusive, a nossa forma de pensar. Mas é isso que a espiritualidade coloca aqui. Por que a gente tem essa preocupação? Bom, primeiro, nós não temos que ter, a gente tem que viver o presente. É a questão 7. Depois, na questão 8, o que ele quer, o que Kardec vai perguntar aqui para a espiritualidade? Né, Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Ele vai perguntar o seguinte: se a gente sabe, futuro, ele não aconteceu, é algo que está por vir. A gente já aprendeu lá na Gênesis, lembra? É como se alguém estivesse no alto, né? Ou vendo do alto alguma coisa, e vendo o caminho, ele pode prever o que vai acontecer naquela trajetória. Então, é uma questão de lugar, não é questão de tempo. Eu não vou ficar me atendo muito a essas questões da relatividade, né? Porque a gente já estudou isso, sobretudo lá no livro A Gênese. Olá, Helenice, boa noite. E hoje deu certo de interagir conosco, mas o importante é a sua presença. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Marcelo, eu deixei lá a resposta lá para você, não sei se você chegou a ver, qualquer coisa estamos à disposição. Olá, Escília, boa noite também, seja bem-vinda. Então, Kardec, satisfazendo, por que não, até a nossa própria curiosidade de hoje, ele vai aprofundando, e ele diz o seguinte, que alguns acontecimentos, eles não são anunciados espontaneamente e, por a gente conseguir ver e identificar com uma certa verdade pelos espíritos. E aí, é lógico, quem está respondendo aqui é um espírito mais avançado, é um espírito superior, não é qualquer espírito, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, pode até ser que nós, ou melhor, pode até ser que algum espírito possa prever alguma coisa. E principalmente, tá? Seja-lhe permitido revelar essa determinada coisa. Pode, veja o que a espiritualidade falou. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Pode até acontecer de algo ser revelado e ser permitido, ou melhor, de algo ser visto e de ser permitido. Mas tudo vai depender o quê? Da necessidade e dessa autorização que a própria espiritualidade está falando, tá? Iraci Prestupa. Opa, desculpa. Boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Mônica Freitas e Mônica Guimarães, sejam também muito bem-vindas. Então, tem que haver uma permissão. Primeiro uma revelação e depois uma permissão para que seja, sim, repassado. O detalhe que a espiritualidade chama a atenção é exatamente dos espíritos zombeteiros, dos espíritos enganadores, daqueles espíritos que não têm a informação e a informação correta, que não tem a verdade, até mesmo porque, gente, de novo, não existe destino. Algo pode estar mais ou menos previsto, você pode ter na sua programação reencarnatória estabelecido
determinada reparação ou expiação. E você pode modificar aquela expiação. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Lembra daquilo que a gente falou? Sobretudo no que diz respeito lá na Gênesis, na teoria da presciência. Sim, pode ser que um obstáculo esteja lá previsto. Agora, como que nós vamos passar por esse obstáculo? Nós não sabemos. Porque nós temos livre-arbítrio. Boa noite, Alex, seja bem-vinda. Se nós temos essa liberdade, não tem como você cravar. Isso é ou vai ser desse jeito. Tá? Então, esse espírito superior respondendo para Kardec fala, olha, se tiver sim, pode até ser que seja permitido expor para vocês. Olha, vai ter um momento difícil, vai ter um momento de dificuldade. Tá? Você vai precisar ser forte. Isso são conselhos que os espíritos podem dar sem nenhum tipo de censura e que pode nos ajudar nesse processo. Agora, revelar certinho, olha, tal dia, tal hora, vai acontecer tal coisa, isso não. Primeiro que não é permitido. E segundo, que apenas, vou repetir o que a espiritualidade falou para Kardec, apenas os espíritos zombeteiros que querem se aproveitar para se divertir à custa das pessoas fazem esse tipo de revelação, ok? A GCN ainda coloca aqui, né? Até fazendo a devida separação, pré-ocupação. Se nós, como diz a espiritualidade da primeira pergunta, se a gente tivesse acesso ao futuro, nós nos preocuparíamos com o futuro e não viveríamos o presente. Deixaríamos de resolver as coisas do presente para ficar pensando no futuro. Tá? Então, por isso que não há essa permissão. A Aninha está fazendo essa relação com as vidas passadas, inclusive depois tem também perguntas nesse sentido aqui, viu, Aninha? A questão de querer mudar, de querer modificar. Tá? Por isso, de novo, o que mais nos importa é o presente. Por quê? Porque o futuro ainda está por ser escrito de acordo com os comportamentos do presente, né, Lisete? Boa noite. De acordo com os comportamentos do presente, eu vou escrever o meu futuro. Então, não adianta um espírito chegar e falar e querer falar para você, não, isso aqui, é isso aqui que vai acontecer, tá? Então, cuidado, muito cuidado com essas revelações, de novo. Por quê? Porque somente espíritos zombeteiros que querem brincar com a credulidade das pessoas é que vão estabelecer. Quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso é a própria espiritualidade, que vão estabelecer. Tá? Conselhos, repito, é algo muito tranquilo e pacífico. Conselhos exatamente te adiantando, olha, vai ter um momento perfeitamente possível, mas fatos, episódios com datas, fiquem muito, mas como diz a espiritualidade, muito desconfiados, sobretudo, gente, das informações ou das previsões relacionadas a coisas de caráter pessoal. Aquilo que é de caráter geral é diferente. Aquilo que vai estar para a humanidade toda é algo diferente. Por quê? Porque ali não está individualizado. E aí sim, a gente sabe que a providência divina, ela tem a sua forma de agir, de atuar, e principalmente tem mais ou menos um momento e a época adequada. Então, por exemplo, o Chico Xavier fez algumas previsões, ou ele revelou algumas previsões que foram passadas para ele, mas eram coisas de caráter geral, advertências gerais, e não era algo particularizado na vida de ninguém, tá? A Isaura disse que travou lá, mas pelo que eu estou vendo aqui, os outros estão interagindo, eu acho que foi só o dela, tá? E a Maria Regina coloca, o nosso futuro está inserido no presente, com certeza, tá? Então lembrem, Chico ele trouxe algumas coisas, sim, mas todas elas é algo de caráter geral, a humanidade.
Inclusive, lembra, tem um documentário, né, que o Geraldinho Lemos participa, praticamente ele que trabalhou em todo o documentário, onde fala, ó, se até tal época a humanidade não entrar numa guerra, nós vamos ter um futuro diferente. Mas veja, a humanidade, revelações de caráter geral, particular, desconfiem. Por quê? Porque cada um vai escrever a sua própria história. Tá? Aí de novo Kardec insiste, mas espera aí, por quê? Com qual finalidade alguns espíritos anunciam alguns acontecimentos que vão se realizar? De novo eles repetem, se acontecer isso, eles fazem exatamente para tentar se divertirem à custa dos outros, porque aquilo que vocês colocaram, e a GCM ainda colocou, a questão da preocupação. Se alguém revelar alguma coisa para você, eu tenho certeza que você não vai tirar daquilo da mente, você vai viver em função daquilo, você vai deixar o presente e vai viver, e os espíritos vão ficar se divertindo lá às suas custas. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ó. Acredita em tudo aquilo que os outros falam e tal. É dessa forma. Isso que a espiritualidade falou. E, gente, tem revelações de tudo quanto é tipo. Quando eu disse para vocês, pessoas que buscam uma cartomante, pessoas que buscam... Às vezes tem alguma coisa que o espírito vai falar ali, que chega lá na frente e acontece. Não ipsis literis, né? Mas às vezes porque alguma coisa que ele falou, você acaba criando, você acaba condicionando, você enxerga ou você constrói aquilo para você. Então, muito cuidado, tá? Essa sensibilidade precisa ser muito bem educada, tanto para o médium, de novo, quanto para nós que estaremos do outro lado e principalmente direcionando estas perguntas para o médium, tá? Na questão 11 aqui ainda vai falar, a questão de data então nem se fala, por favor, tá? Nem se fala. Ah, daí também diz que para ela lá tá travando. Certo, infelizmente são coisas da própria internet, né? E a Gessiane comentando exatamente aqui de novo, a relação, né, de presente com o passado. O São Luís colocando aqui, né, a questão da intuição, e a Aninha, as energias que nós atraímos. É tudo isso que vocês estão falando. Só que nós temos, de novo, nesse aprendizado, qual que é o objetivo aqui? É nós estarmos alertas, é nós estarmos atentos. E, se possível, orientar as outras pessoas. Tá? Alguém falou, cuidado, fique alerta. Questão, falou isso, falou de data, tal. Não fica vivendo isso. Você é livre, você constrói o seu próprio... destino, você constrói o seu próprio futuro. Fatalidade não existe. A gente vai rever isso depois lá no Livro dos Espíritos também, tá? Depois Kardec ainda pergunta para a espiritualidade, mas tem espíritos que chegam a falar, ou eles não falam, desculpa, de data e de coisas certas. Quando eles sabem e não falam, eu quero saber, é porque eles não podem falar ou eles não querem falar? Gente, aí nós temos que separar, ó. Tem os espíritos zombeteiros e brincalhões que querem se divertir às nossas custas, tá? Boa noite, Eliane Matheus, boa noite, seja bem-vinda. Tem espíritos que querem se divertir nas nossas custas. Mas tem espíritos que, mais sérios, eles têm alguns fatos e episódios, ou melhor, tem algo sobre o futuro que ele sabe, mas que ele particularmente não fala e não revela. Qual que é a questão que o Kardec fala e a espiritualidade responde aqui? Olha, às vezes eles não podem falar ou eles não querem falar, pode acontecer. Mas eles podem ter acesso? Sim, eles podem ter acesso. Mas não há como. Eu vou citar aqui mais ou menos um exemplo só para ver se fica muito claro aqui para vocês, né? A Eneida colocou aqui, claro, os espíritos não sabem datas. De novo, a questão da relatividade, gente. Tudo é relativo. Não tem certeza de absolutamente nada. Boa noite, Sebastião Ferreira, seja bem-vindo. Só citar um exemplo para vocês. Ó, um espírito, realmente um espírito mais elevado e mais avançado, que
tem acesso a alguma informação. Ó, tá vendo essa pessoa que está aqui procurando os trabalhos, procurando o serviço, procurando mudar? O futuro dela está mais ou menos reservado, ou ela tem como expiação passar por determinado fato. Se o Espírito chega e revela, o que a pessoa vai fazer? Bom, depende. Qual que é o nível de conhecimento dessa pessoa? Ah, não tem conhecimento nenhum. Então, ela já vai começar a carregar, como diz a Aninha aí, né? Já vai começar a se envolver dentro daquelas energias e vai realmente aquele fato ou episódio acontecer, às vezes vai até agilizar e pode ser de consequências até mais graves. Agora vamos supor, a espiritualidade sabe de determinado fato que está previsto. Ela vai, tem acesso e conversa com a pessoa. E ao invés de falar alguma coisa, ela pode apenas e tão somente aconselhar, olha, aconselho você a se fortalecer, a fazer as preces, a fazer orações. Veja, se o Espírito diz, ela vai entrar naquele campo energético e a tendência para aquilo acontecer é um Espírito bom. Ele teve acesso, mas por prudência ele não revela, ele simplesmente aconselha. Tenha força, tenha fé. E aquilo vai já modificando as disposições íntimas. Por quê? Porque o grande objetivo da prova é nós conquistarmos virtudes. É nós desenvolvermos a fé. Então, os conselhos são muito mais importantes e interessantes do que uma revelação do que vai acontecer. A revelação talvez não altere em absolutamente nada na nossa vida, enquanto os conselhos podem sim. Por isso que a espiritualidade responde para Kardec, olha, eles muitas das vezes sabem, não podem ou não querem resolver, não querem falar. Para quê? Para não influenciar as pessoas. Tá? Gente, isso é muito interessante e realmente é, de uma certa forma, até um pouco profunda algumas dessas reflexões. Tá? Mas, o importante, como sempre, tudo pelo crivo da razão. Essa expressão, para mim, é a mais fantástica. Devemos passar tudo pelo crivo da própria razão. Então, só dando sequência aqui, Kardec vai também perguntar, olha, às vezes não são só os espíritos. Às vezes, os seres que estão encarnados, os homens, ele usa essa expressão, os homens encarnados, tem alguns que são dotados de uma sensibilidade que eles podem entrever o futuro. Isso é realmente verdade? Aí a espiritualidade fala, é. Gente, Jesus não tinha, por exemplo, esse dom da dupla vista? Nós vamos falar e conversar na sequência do Livro dos Espíritos, lembram? Que nós deixamos em aberto ontem. Nós vamos falar desses fenômenos da emancipação da alma. Ou seja, a alma é o espírito encarnado. Em alguns momentos, ela pode simplesmente se desprender parcial ou totalmente do corpo. E sempre quando ela está desprendida, ela tem acesso ao mundo espiritual e ela tem acesso a informações que nós encarnados não conseguimos ver e enxergar. É como se eu encarnado consigo enxergar 20 metros. Um ser encarnado, mas nesse momento de emancipação ou de separação, ainda que parcial, do corpo físico, se eu enxergo 10, ele pode enxergar 100. E enxergando 100, ele está vendo o que vai acontecer lá na frente. Qual é o obstáculo que tem para mim lá na frente. Então, pessoas são dotadas. Sim, a espiritualidade responde. Tem pessoas que pode ter. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala para você, aí de repente chega lá na frente e aquilo aconteceu. E não foram os espíritos que revelaram. Foi ele, tá? De novo, nesses momentos de emancipação da alma. Ou como diz aí o São Luís, busca na sua própria intuição algo que ele venha a saber. A única coisa, de novo que a espiritualidade fala, mesmo estes seres, tá? Se não for permitida, a sua visão vai ficar obscurecida.
ele não vai ter acesso. Se ele tiver acesso, é porque foi permitido de alguma forma. E essa permissão, ela só pode, vinda da providência divina, ela só pode ter por objetivo desenvolver o bem. Nunca o mal. Jesus, nós podemos dizer com muita tranquilidade que ele era dotado de uma dupla vista, não mediunidade de dupla vista, tá? Mas ele era dotado de dupla vista, ou seja, mesmo encarnado, ele tinha esse domínio e o controle sobre o corpo físico e sobre o corpo espiritual, que ele poderia vislumbrar o que espiritualmente estava ali acontecendo, ou vamos assim dizer, enxergar lá na frente. Só que Jesus sabia. Tem um episódio que quem conta é Humberto de Campos, agora eu esqueci o livro, mas uma conversa que ele teve com Pedro, né? Pedro falou, nossa, Jesus, estava ali, né, já tinha despachado as pessoas e tal, que queria que Jesus descansasse. Nossa, mestre, nossa, você viu que coisa maravilhosa hoje, quantas pessoas nós curamos. Mas ele falou assim, mas eu estou percebendo que o senhor está triste, o que está acontecendo? Com todo esse benefício? Aí Jesus virou para ele e falou, Pedro, o que acontece é que as pessoas que foram curadas, ou melhor, os corpos foram curados, mas o espírito ainda permanece ignorante. E aí ele foi discorrendo, né? Humberto Campos conta, foi discorrendo. Fulano de tal que tinha problema disso, vai fazer aquilo. Fulano de tal e vai simplesmente o que? Desvirtuando. O espírito não encontrou a cura. Então Jesus tinha isso. Olha para vocês verem como que as coisas realmente acontecem. Mas por quê? Porque ele tinha esta sensibilidade. É o que Kardec pergunta. Há homens dotados? Sim, há homens dotados. E o que pode ser revelado a eles? O que pode ser mostrado? Qualquer coisa. Tudo de acordo com a providência divina. O que o Marcelo pergunta aqui? Porque eu sonho muito com crianças que eu nem conheço, mas... Tá, ô Marcelo, a gente vai ainda conversar principalmente, né, na próxima terça-feira, que nós vamos pegar o livro dos Espíritos, né, para colocar ali no lugar do livro Céu e Inferno Nós Terminamos. A gente vai começar a falar inclusive do sono e dos sonhos, tá? Falar do sono e dos sonhos. E aí você guarda essa perguntinha e nós vamos trocando essas ideias, que a gente vai explicar mais ou menos para vocês aquilo que está ali, né? Nós vamos fazer uma leitura, estudo daquilo que está ali no livro dos Espíritos. Sobre o sono e os sonhos, vocês vão ver que coisas realmente interessantes, tá? E aí a gente vai, de preferência, conseguir tirar essa confusão da sua mente. Sim, Gessiane, nós podemos até dizer ou utilizar, lógico que a gente tem que, sempre quando nós estamos analisando e avaliando Jesus, nós não podemos esquecer do seu nível, do seu grau de evolução, tá? Mas a gente pode, sim, exatamente entender e ver que ele tinha essa visão muito além do alcance e do alcance de nós, né? Como a gente gosta de brincar, réis mortais que somos. Gente, nós estamos aqui no final, faltou aqui duas perguntas sobre o futuro, e essas duas estão relacionadas com a morte, né? Possibilidade de se prever a morte. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro, tá? E aí a gente já emenda com as perguntas sobre o passado, que são duas, e daremos sequência, tá? Então, é possível alguém falar e prever a data e o horário da morte? Tá? Pergunta realmente interessante. O que a espiritualidade respondeu para Kardec aqui? É o que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Agradeço a todos vocês por mais essa leitura e estudo de hoje. E agradeço também pela leitura e estudo da semana toda, por estarmos aqui compartilhando informações, fazendo essa leitura em conjunto, e que vocês tenham um excelente final de semana. E vamos aí aos poucos sanando as nossas dúvidas, aprendendo um pouco mais com essa espiritualidade e aplicando isso no nosso dia a dia, porque eu tenho certeza que a nossa caminhada vai ficar muito mais tranquila. Muita paz e até o nosso próximo encontro.